paz do Senhor, Deus abençoe cada pessoa que está acessando esse vídeo, essa aula de escola dominical. Antes de nós estudarmos a palavra do Senhor, eu quero orar com você. Vamos orar por esse trabalho e todas as pessoas que trabalham para que essa mensagem chegue até você. Vamos orar. Senhor, nós estamos na Tua presença, em humildade, pedimos que o Senhor nos direcione, que o Senhor conduza os Teus filhos e filhas, a Tua igreja, que essa palavra fale aos nossos corações. Nós não somos dignos de Te pedir nada, mas o Senhor é amoroso e quer nos ouvir. Cuida, ó Pai, obrigado pelas pessoas que trabalham para que essa mensagem chegue até o Senhor, o Wagner, a Rebeca, enfim, todas as pessoas, o conselho, todos os membros da nossa igreja, guarde essas vidas. Nós oramos e pedimos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bem, hoje eu queria falar de um desafio. Para mim, esse tema é um desafio. Eu acho que para todos nós, né? Em tempos de tanto consumo, nós somos tão assediados e assediadas a gastarmos cada vez mais, a desfrutarmos, né, dessas coisas aí. E às vezes a gente acaba comprando coisa que nem é preciso, e tudo isso gera em nós algumas enfermidades. E o tema então que nós propomos para a discussão desta aula é uma vida simples, estilo de vida do reino de Deus. Uma vida simples, estilo de vida do reino de Deus. Como é importante nós termos uma vida simples, né? Quando eu digo simples, não quer dizer que você não pode ter nada, que você não pode passear ou ter um carro. Sim, nós precisamos de coisas que nos deem dignidade, né? Todo mundo tem direito a uma casa, todo mundo tem direito a possibilidade de locomoção, também todo mundo tem direito a fazer os passeios, né? Mas tem muita coisa que a gente acaba gastando e que não traz tanto sentido assim para a nossa vida. E cada vez mais a gente é incentivado a gastar sem poder, coisas que nós compramos que nem vamos usar, né? E as pessoas vivem frustradas, porque isso nunca dá conta de preencher esse vazio que elas sentem. E o texto bíblico que nós vamos usar nesta aula está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, ou 7º versículo. E diz assim a palavra do Senhor. Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido na figura humana. Amém. Em outra tradução, nós temos desta maneira: ele abriu mão de tudo o que era seu e se tornou em natureza de servo, tornando-se igual aos seres humanos. Vejam, esse é o nosso Deus. Ele se esvaziou, assumiu a posição de servo, tornou semelhante a nós, seres humanos. E dessa maneira, né, ele se fez o Deus que nos salvou. Vejam quão interessante, né? Quanto a gente tem a aprender com essa humildade do Senhor Jesus. E a introdução da nossa conversa é: por que falar numa vida simples? Por que é importante nós conversarmos isso nas nossas igrejas? Por ser esse um estilo de vida saudável e que nos permite viver o Evangelho com toda a intensidade. Nos dias em que nós vivemos, a sociedade do consumo é muito marcante. Então a gente luta diariamente para possuir cada vez mais coisas. E essas ações prejudicam os nossos relacionamentos. Já pensaram nisso? A gente luta para ter e conquistar cada vez mais coisas. E tudo isso nos afasta uns dos outros e umas das outras. O resultado dessa busca por poder, por consumo, por querer sempre cada vez mais, gera em nós aquelas igrejas com divisões, né? Então, a gente, para conquistar espaço, quer cada vez ter mais coisas, quer o poder, e aí as igrejas, as nossas comunidades ficam rompidas. Na família também é assim. A pessoa, para angariar coisas que ela nem precisa, né, ela fica sendo tão influenciada pelas mídias a comprar coisas que ela nem vai usar, e isso tudo atrapalha, porque ela deixa de se relacionar com as pessoas da sua própria casa. E isso gera esse tal consumismo
que nós tanto falamos. Eu queria citar uma frase de Richard Foster, que diz assim, para nós refletirmos: a paixão pelos bens materiais infestou a cultura contemporânea. Predomina nessa cultura a insensatez de que a vida ideal consiste no acúmulo de bens, ou seja, quanto mais eu tenho, melhor é. De fato, ainda continua o Richard Foster, não é raro aceitarmos esse conceito sem questionar, e o resultado é que nós ansiamos pela abundância e em nossa sociedade chega a ser até essa maneira psicótica. Perde-se completamente o contato com a realidade. Veja que interessante, né? A gente fica tão vidrado em consumir que a gente perde a noção da realidade. Então, do consumismo também, você vai ver aqui um quadrinho que eu trouxe, até para incentivar, talvez eu vou sugerir até que o Wagninho faça em tela maior, só para a gente ler junto. Diz assim esse quadrinho, a mulher falando com a outra: sabe que às vezes eu me pergunto qual é o sentido dessa vida? Porque não aproveitamos mais. A gente só trabalha, trabalha, trabalha. Por que a vida da gente se resume só a trabalho? Aí a outra responde: porque você extrapolou nas compras de Natal, extrapolou nas férias, no carnaval e está com o cartão estourado hoje. Tá vendo? Aí ela responde: ah, tá. Tá vendo? Então a gente fica tão preso na questão do trabalho porque a gente está cheio de dívida, né? Acabou gastando mais do que podia. Então é importante ter sensatez e prudência nessa hora. E aí eu queria propor também para a nossa conversa, nós pensarmos sobre possuir e usufruir. Né? Infelizmente a gente quer possuir tudo. E tem muita coisa que a gente não precisa possuir, mas eu posso usufruir dela. E que me faz tão bem. Aí os pontos que eu quero destacar precisamos possuir tudo o que nós vamos usar? Uma interrogação. Será que a gente precisa ter tudo que nós vamos usar? E precisamos de tudo aquilo que possuímos? Certamente você tem coisa na sua casa que você comprou que você nunca usou. Eu tenho na minha. Então essa aula é para a minha vida. Né? A gente comprou coisa que nem está usando e aí fica aí apavorado com as dívidas. E aí, para termos uma vida melhor, é preciso se libertar da imposição de que nós precisamos possuir as coisas, ou que nós precisamos necessariamente comprar tudo que nos é oferecido. Sabe? Há muitas coisas que eu posso usar sem possuir, né? Quer ver uma coisa interessante que a gente usa e não é meu? O ar, né? Por exemplo, nós usamos, respiramos e eu não preciso pagar para ele, né? Tem coisas também, o amor, que a gente pode desfrutar da boa amizade, do companheirismo de alguém, e eu não preciso pagar para isso. E aí então entra para o nosso debate um conceito importante também: ter ou ser. Infelizmente nós estamos sendo analisados para ter, né? Então a pessoa é aquilo que ela tem e o que ela pode consumir. Infelizmente é assim a nossa sociedade. E o que deve ser valorizado é o ser, né? Quem a pessoa como um ser integral, né? Não adianta, porque fulano tem um carro bom, porque tem uma posição de destaque, isso tudo não deve ser colocado acima da pessoa. Então a frase que eu quero destacar é: você é aquilo que possui e o que pode consumir. Infelizmente é algo que tem marcado a nossa sociedade. O ser perdeu a referência. Agora o que importa é ter. Jesus sabia que ele era o Filho de Deus. E isso era o que realmente importava. Está vendo? É o que disse aqui. Antes se esvaziou, assumindo forma de servo. A pessoa que sabe quem ela não tem problema nenhum em assumir a condição de servo, em se humilhar. Infelizmente, muitos de nós, inclusive eu, precisamos pensar, né, e refletir sobre essa questão. A gente quer as boas posições, os melhores cargos, e se esquece de que o que é importante é o que você é, não aquilo que você faz. Isso é secundário. E aí, então fica um outro tema para nós pensarmos, que também está aqui no nosso slide. O que é importante para nós hoje? O poder dos sócios ou a simplicidade do servo?
poder dos sócios ou a simplicidade dos servos? Infelizmente, existe em nós uma mentalidade que está presente também nas igrejas, e as pessoas vivem como se fosse um clube. Já viram isso? Né? Então, aquele que está em dia com a mensalidade tem vez e voz. O que não está excluído. Então, a gente precisa repensar isso daí. E quando eu penso nessa perspectiva de que eu sou um sócio, a igreja passa a ser um entretenimento e não mais um lugar de serviço, onde eu vou para servir. Por isso é importante também pensarmos no batismo e na profissão de fé como um ritual, não como um ritual para que eu faça parte de um quadro societário, mas sim um ritual onde eu vou aprender a ser servo e serva do Senhor. Ainda pensando na questão do poder dos sócios ou a simplicidade dos servos, basta nós pensarmos, né? Muitas de nossas reuniões de conselho, reuniões de coordenadoria, de concílios, né? Presbitérios, sínodos, assembleia geral, às vezes parece uma reunião de uma diretoria de clube, né? Às vezes isso eu estou fazendo uma autocrítica. Eu trabalho na igreja há algum tempo e às vezes a gente fica preso nas questões administrativas, são importantes sim, questões financeiras, mas lembrar que nós não somos clube, nós também temos que cuidar de vidas, de pessoas. Esse é o principal intuito nosso, né? Vir aqui para servir e cuidar das pessoas. A palavra do Senhor Jesus, em Marcos 10, do 43 ao 44, diz: quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Olha que mensagem relevante. Então, eu queria também propor para você, pensando que a partir da simplicidade, a gente tem mais espaços de descanso. E eu queria citar aqui também a frase de Gordon MacDonald. Ele diz assim: tenho a impressão de que somos uma geração cansada. A prova de que existe uma fadiga geral é o grande número de artigos acerca de problemas de saúde relacionados ao excesso e à exaustão do trabalho. O vício do trabalho é uma expressão atual. Parece que, por mais que nos esforcemos para trabalhar, nesse nosso mundo tão competitivo, sempre há alguém disposto a dar algumas horas a mais no serviço. Vejam, então esse tempo de consumo tirou de nós a questão também do descanso. Lá no livro do Gênesis, capítulo 2, a gente vai aprender um pouco sobre o descanso, e algo que nós temos negligenciado nas nossas vidas, nas nossas famílias. A palavra de Deus nos diz assim, no Gênesis, livro do Gênesis, capítulo 2, versículos 2 e 3. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Esse ponto é importante, né? Muitos de nós têm trabalhado nesse home office, né? Eu não conheço inglês, mas home office é o trabalho em casa. E quantas situações nós temos ouvido de irmãos e irmãs que estão trabalhando bastante e não conseguem dar a atenção para os seus filhos. Então, a proposta que eu quero de colocar em termos de uma vida mais simples é também valorizar o descanso, saber a hora de parar, desligar o computador, o celular, fazer uma brincadeira com o filho, né? Poder desfrutar de um lazer com a esposa, já que não pode sair de casa, alugar um bom filme, assistir um vídeo que vai te fazer revigorar a alma, a mente, né? Eu vejo as crianças, às vezes, dentro de casa com os pais, mas se sentindo solitárias, né? Isso, eu não tenho filhos, mas eu escuto de muitos amigos, pessoas dizendo, poxa, meu filho está sofrendo. Não é fácil esse momento. Já parou para descansar e brincar um pouco mais com seu filho?
Fica aí o desafio. Isso é ter uma vida simples. Quem tem uma vida em simplicidade sabe valorizar a importância do descanso. Bem, para concluir essa nossa reflexão, eu queria deixar aqui apenas uma frase, né? um parágrafo. Uma vida simples nos proporciona liberdade e restaura relacionamentos. A simplicidade proposta em Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus, nos ajuda a viver em alegria e esperança. Está aí o desafio. Né? Tenha uma vida simples, procure descansar mais, compre aquilo que é necessário. Ninguém está falando para você se contentar com a miséria. Não, não é isso. É bom ter condições de poder fazer viagem, de poder passear, mas tem muitas coisas que às vezes a gente gasta por impulso e que precisam ser repensadas na nossa vida. Eu tenho muitas coisas, preciso trabalhar. Espero que fique aí uma reflexão para todos e todas nós e usarmos o exemplo de Cristo na nossa comunidade, na nossa família, termos uma vida mais simples. A paz do Senhor, obrigado pela participação de todos e todas. Amém.